A ideia desse vídeo foi exatamente esse daqui, ó. Bater um papo, conhecer, saber como é que o serviço é feito, saber que não é apenas uma máquina, não é só apenas um serviço que está sendo vendido, mas sim um auxílio. Seja ele para você fazer a sua cidadania por conta e você só precisar de uma casa para poder alugar, ou precisar de uma pessoa com o conhecimento de quais são as cidades aonde tudo funciona melhor, e daí você recebe o auxílio desde o momento em que você chega no aeroporto até o momento em que você está conversando com o oficial da Comune, ou até mesmo conhecer os arredores da cidade para você poder ter acesso a um mercado mais facilitado, ou de repente poder entender melhor o que vai acontecer na sua cidadania. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta, quer dizer, hoje tô só eu, né? A Flávia não tá. Na verdade, vou até apresentar para vocês uma pessoa aqui, muito gente boa. A ideia desse vídeo aqui vai ser um bate-papo, né? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo. Então, oi, esse daqui é o Odisseia Amors. Faz muito tempo que a gente não grava, a minha dicção não tá muito boa. Peço desculpa já de antemão. Tô aqui hoje para fazer um bate-papo de um dos assuntos que tem bastante gente que procura a gente no canal para perguntar, para vir para falar com a gente sobre como é a cidadania, se vale a pena fazer, como que foi, né, para a gente poder. A gente nunca pegou a fundo, porque quando a gente gravou o primeiro vídeo falando da cidadania, ficou bem natural assim do nosso jeito meio perdido de conversar. Acabou que nesse, né, a gente nunca compartilhou de fato o pessoal da iCarrier, né, e que é o Marcos, e aí tem o pessoal que trabalha junto com ele, tem o pessoal da equipe dele, os filhos, todo o pessoal sempre trabalhando junto para poder ajudar. Então, hoje você está aqui e você vai ver um bate-papo nosso falando como que tá o processo de cidadania lá na Itália. Desde que a gente saiu de lá em maio de 2022, a gente não teve oportunidade ainda de voltar na Itália, ainda quero muito voltar na Itália, mas a ideia desse vídeo aqui é falar para vocês um pouco de como tá a Itália, né? Ele vai dar um pouquinho do conhecimento dele sobre um pouquinho de como as coisas estão, sobre cidadania e apresentar como ele está trabalhando hoje para poder auxiliar quem está buscando realizar esse sonho, né? Tipo, de ter uma dupla cidadania, de ter o direito de morar fora. Daí, com isso, ele vai ter muito mais conhecimento do que eu, que só fui a pessoa que ficou lá na cidade. A gente fica lá falando, meu Deus do céu, cadê essa cidadania? Então, o Marcos vai dar uma visão muito mais profissional aí. Então, pessoal, com vocês aí tá o Marcos. Olá, pessoal, eu sou o Marcos da Icarrer, né? Estou aqui para fazer essa comunhão de informações, para a gente poder trabalhar direitinho a ideia do que é uma cidadania italiana. O Diego se tornou um grande amigo meu, mas ele veio fazer a prática da maneira mais simples possível. Na época, ele, a Flávia, ele acabou fazendo um vídeo na cidade naquele momento, e eu fiquei conhecendo o vídeo depois, e até em agradecimento a ele, porque foi bacana, foi uma maneira que ele acabou até divulgando os nossos serviços. Foi uma surpresa muito agradável, né? Porque depois que você acabou a prática, foi que eu vi o vídeo, acho que foi bastante tempo depois, e achei muito bacana que vocês fizeram o vídeo lá na própria cidade que vocês estavam fazendo a prática, né? Sim. Então foi assim, muito bacana, fico obviamente agradecido a você. E vou aproveitar, né, aproveitar todo o seu canal aí para poder explicar um pouquinho sobre o que é cidadania italiana, né, que, assim, de maneira curta, o tempo é limitado até para as pessoas que vão assistir, mas passar para eles um pouco da noção do que é e falar um pouquinho dos serviços que a gente presta também, que eu acho que talvez ajude algumas pessoas aí no futuro a pensarem e se programarem bem para fazer a sua prática, fazer o seu reconhecimento de cidadania, né? Pessoal, me apresentando um pouco para vocês, né, a gente vai bater esse bate-papo legal aqui agora sobre cidadania. O meu nome é Marcos Carrero. Eu, no Brasil, trabalhei durante muito tempo, sou engenheiro elétrico, formado pelo Mackenzie, e vim para a Itália há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E foi nesse momento que eu acabei montando a Icarrer, e montando muito a Icarrer no sentido de muito de coração, porque depois que eu fiz engenharia, eu fiz o curso de marketing, e o curso de marketing é maravilhosamente fantástico, porque o marketing não está ligado literalmente à venda. Venda é uma coisa, marketing é outra, uma relação de amor com o cliente. Então, tem lá um monte de coisas que definem marketing de maneira muito mais verdadeira, no sentido de que eu tenho que gerar uma satisfação ao cliente. E quando eu estava dando aula, eu dei aula nas Belas Artes, várias universidades, no curso de pós-graduação do BST, da Belas Artes, no curso de pós-graduação, eu dei muita aula. E nesse momento que eu estava dando aula,
eu tinha, antes até de entrar na pós-graduação, eu sentia a necessidade de fazer um mestrado, e aí eu fiz um mestrado em hospitalidade. Hospitalidade é muito legal, porque você pensa como que você realmente pode ser genuíno com o consumidor, né? Então, o meu eixo de trabalho nessa época que eu fiz o mestrado, foi pensar de como que eu posso fazer uma hospitalidade plena por meio de tecnologia. Então, se eu consigo ter a informação do cliente por tecnologia, eu consigo apurar melhor e ajustar melhor o meu ato no atendimento, no meu contato. Então, eu vi, né, nesse estudo muitas ferramentas que existiam e desenvolvi minha tese exatamente nesse eixo. Então, o relacionamento para mim é importante. Então, o cliente quando vem para mim, eu penso o tempo todo, a hospitalidade tem que ser de acordo. O marketing, que tem aquela veia de inteligência, os alicerces do marketing, e foi nesse sentido que eu falei, vou montar uma empresa aqui em Itália e vamos construir uma empresa focada bastante no relacionamento, né? Então, essa foi como nasceu a iCarreiras. Bom, basicamente, então, Marcos, com isso, você aprendeu, né? Você viu como era o processo e, baseado nos estudos que você tinha de marketing, de apresentação com o cliente, porque, pô, é super importante saber conversar, né? Tipo, isso para mim foi uma das coisas que, para mim e para muitas pessoas, viu, Marcos? Até é bom saber, você saber disso, que muitas das pessoas que procuram a gente através do canal, mandam mensagem no YouTube ou no Instagram e eu passo o seu contato, as pessoas falam, pô, cara, depois de conversar com o Marcos, ele explicou tudo para mim. Eu estava quase fechando com outra assessoria, eu fechei com ele, né? E isso eu falo para você que, tipo, saber conversar, saber explicar, ser honesto no processo, né? Você não querer ficar ganhando o cliente só no processo de marketing, mas sim no processo de ser honesto, no processo de mostrar como Sim, tudo é feito. é É, fundamental, isso, Diego. isso é fundamental. A iCarreira ela tem por finalidade prestar uma assessoria em cidadania italiana, pensando não somente na relação comercial. Então, é nesse sentido que a gente pensou. Estamos na Itália, temos uma empresa na Itália, porque a gente não consegue fazer algo diferente pensando, lógico, cada dia que passa para o cliente que está numa casa, aguardando os momentos da prática, aguardando o vídeo, aguardando as etapas acontecerem, é tremendamente cansativo para ela. As pessoas vêm para cá com sonhos, tem ansiedade, tem o sonho que envolve a parte familiar, às vezes, o sentimento, a parte econômica, que também é importante. É uma somatória de emoções que, para a pessoa que fica literalmente em casa, sem poder sair, na esperança de que o vídeo lhe passe hoje, às vezes ele não vai passar hoje, ele vai passar num dia indeterminado, e a cabeça fica virando, são muitas pessoas que já passaram por isso, então a gente sabe como que é a cabecinha de cada um requerente que vem fazer a parte de cidadania, quais são os seus anseios, entre aspas, né? Cada ser humano é um ser humano, cada um tem as suas prospecções e tal, mas a gente já sabe esse grau de ansiedade, de tensão que acontece. O que eu entendo é que quanto mais conforto o requerente tiver, em sentidos básicos, quando aparece alguma coisa que foge um pouquinho do contexto, e sempre foge do contexto, não existe um relógio perfeitinho, as coisas vão andando e as outras coisas vão não caminhando e a gente vai, contorna e tal. Um exemplo disso, por exemplo, o Vigili vai operar o joelho. Ninguém sabia que ele ia operar o joelho, ele vai operar o joelho, vai atrasar a prática até vir o substituído, ou vai ter que aguardar os 45 dias necessários para o oficial de comune poder fazer ele próprio o reconhecimento da residência daquela pessoa. Mas ele tem que esperar o prazo. Então, às vezes, acontecem algumas coisinhas, essas coisinhas são contornáveis, e o que a gente procura é fazer a prática da maneira mais rápida possível, mas dentro de todas as regras que estão escritas nas circulares. O governo italiano faz regras, no prazo 8.090 comunes, porque cada comune tem o oficial de comune é uma caneta do Estado, tá? E ele pode fazer o deferimento, né? Ele analisa todas as certidões, passa por todas as etapas, você realmente é o morador daquela cidade, daquele comune, e depois que ele leu todas as certidões, teve as respostas do consulado, ele entende que está tudo certinho com a sua documentação, você é legítimo em relação ao sangue, e ele vai fazer a assinatura do seu reconhecimento, né? Então, ele vai fazer o ato. Então, as etapas existem, elas são distintas, são órgãos distintos, né? Pessoas envolvidas de maneiras distintas de uma comune para outra comune, a velocidade é um pouco diferente de uma para outra. O que não existe, isso daí eu já prometo para vocês, é que não existe tempo para isso. Se alguém falar para vocês vêm fazer a prática e acaba a prática em um mês, cravado, tem coisa errada.
que é impossível. São muitas pessoas envolvidas, muitas variáveis. Então, obviamente, uma estimativa de tempo dá para se ter, em base dos clientes que já passaram, né? E aí você consegue ter uma base. É tão dinâmico e existe uma fluidez tão grande em tudo, que às vezes uma época do ano define para ser mais rápido, uma época do ano é mais demorado, tem época do ano que é mais caro para fazer a prática. Então, existem muitas variáveis nessa história toda, tá bom? A Icarré se preocupa, então, primeira coisa, com relacionamento com o cliente. Então, os clientes que passam por nós, geralmente, eles saem satisfeitos com a relação de amizade que acaba ficando e, na verdade, quem é o maior condutor de trazer novos clientes para a gente são os clientes que fizeram a prática e gostaram do atendimento em si, tá bom? A gente se preocupa com o cliente desde o momento que ele chega no aeroporto, então tem que ser em Roma, não adianta não chegar em Roma. Outra dica, se você vier fazer a prática de cidadania vindo do Brasil, voo sem escala, venha direto para a Itália para receber o carimbo no passaporte. Se você fizer escala dentro da área do bloco europeu, da área Schengen, tem lá 27 países, esses países. Caso, vamos supor, você faça uma escala na Espanha, porque é mais barato o voo. Na hora que você cair na Espanha, eles vão bater o carimbo no seu passaporte. Você entrou no bloco europeu pela Espanha. E quando você pega o voo de conexão para Roma, lá eles não vão mais bater o carimbo no passaporte. Isso vai atrasar a sua prática, porque a partir da hora que você não tem uma entrada registrada na Itália, o oficial de comunicação vai falar: não posso fazer uma prática de uma pessoa que apareceu aqui. Você precisa ir em uma questura é Polícia Federal, comissariado, e fazer uma declaração de presença. Isso atrasa um pouco a prática, porque, dependendo da questura, o agente da questura, o marechal, a pessoa que estiver atendendo lá, pode falar: olha, eu quero um contrato seu de residência, mas você não tem ainda o contrato de residência firmado pelo comercialista. Aí você não tem o contrato de residência, ele impõe regras, aí tem que esperar o comercialista, que é o contador, do proprietário do imóvel que está fazendo a locação, a gerar esse contrato para poder ir lá. Se torna uma burocracia a mais e a pessoa perde tempo. Então, a gente tem limitado nesse primeiro momento, até na questão de voo, para, olha, faz um voo direto. Ou se você está pensando em preço, ok, beleza, não há problema, mas faça uma conexão fora do bloco europeu. Faz em Marrocos, faz em Nova York, faz em Londres, faz na Tunísia, em qualquer lugar que você queira que esteja fora do bloco. Faz a conexão e entra direto em Roma. Não adianta chegar em Malpensa, em Milão, é em Roma, porque a empresa está aqui. É em Roma que a gente faz as boas-vindas do cliente e leva ele até a cidade onde vai fazer a prática, ok? Uma vez a gente fazendo as boas-vindas no aeroporto, a gente leva ele até um shopping dentro de Roma mesmo, para ele comprar um chip telefônico, que vai ser muito necessário para ele um chip telefônico. Tem ofertas muito boas, que um pacote de dados bem legal, com velocidade super interessante, que a pessoa consegue facilmente fazer chamada, trabalhar online, trabalhar remoto, assistir séries. Então, a gente tenta ver um pacote bem interessante para o cliente para atender a necessidade dele. Ô Marcos, daí então, com esse conhecimento que você adquiriu da cidadania, você começou a ver a possibilidade de atender pessoas. De lá para cá, de quando você começou a estudar a ideia de poder atender, trazer pessoas, poder ajudar elas a realizar o sonho dessas pessoas aí na Itália, já tem esse tempo aí, acho que são 6 anos, e nisso você tem assim uma estimativa de quantas pessoas ou de quantas famílias você já atendeu? Sim, a gente está no número 156 agora. Bastante pessoas já fizeram com a gente a prática. Já tivemos 156 clientes, né? Dentro desse número envolve clientes que solicitaram pesquisa, por exemplo, pesquisa de documento. Então, também faz parte desse universo, esses 156. Legal. 156 clientes como um todo, né? Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco na frente, mas para muita gente isso pode ser um número pequeno ou para muita gente pode ser um número grande. Mas independente disso, tem uma forma como você está fazendo hoje, Marcos, que mostra ser um número grande. Porque da forma que você trabalha, você pode falar um pouco melhor sobre isso, que é você não traz todo mundo ao mesmo tempo, né? Você sabe quais são as localidades que a Comune não vai se sobrecarregar e com isso você consegue alocar corretamente, né? Então, sim, falando um pouquinho sobre isso, daqui a pouco a gente fala sobre, daí você pode engatar como que como é que está sendo os seus serviços, quais são os serviços que você oferta, mas falando sobre alocar pessoas, né, sobre esse número de cento e quantas pessoas? 156. 150, 25 mil. 150 pessoas, né, vamos arredondar.
Nesse número de 150 pessoas, a gente está falando de comunes eficientes e comunes que não estão sobrecarregadas, né? Então, é super importante Exato. saber que é um número, né, um número compacto, se a gente colocar ali, são bastantes pessoas, porque dado a compactação de como você coloca elas numa cidade, elas ficam um determinado prazo e elas saem, e a partir do momento que elas saem, você pode alocar outra pessoa na cidade de novo, isso faz com que seja um número muito bom, né? É um número grande de pessoas que você está fazendo realizar o sonho e ainda assim não atrapalhar todo o ciclo, porque a gente tem a cidade rodando, a gente tem o oficial da comune e os italianos a gente sempre brinca que eles só trabalham quando eles querem, então não adianta nada você falar assim, ah, Diego, meus números são 5 mil pessoas, já atendi 5 mil pessoas nesse período. Pô, você atendeu 5 mil pessoas, você pegou todas elas, socou numa cidade lá e falou, se virem, estão Sim. na cidade. Não é assim que funciona, né? Então, fala aí pra Não, gente. exatamente, Diego. O que não dá para fazer é não respeitar a estrutura administrativa do comune. Então, tem muitos síndicos são os prefeitos, né, que estão no cargo, eles muitas vezes por decreto, ou assim, verbalmente, não por decreto, eles põem, olha, eu não quero muitos processos aqui, porque realmente se torna um absurdo. Você põe na comum, sei lá, 10 pessoas para fazer uma prática simultânea, naquele mês fica bem complicado, o oficial de comune vai ter que ler milhões de certidões, o trabalho dele vai ficar meio árduo e ele não vai conseguir dar sequência adequada naquilo. Então ele começa a protelar, empurrar. Depois, no mês seguinte, você traz mais 10, a má vontade já começa a surgir e fala: poxa, não dá. Então, se você não tiver um bom entendimento de que a comune é uma comune pequena, o oficial tem lá suas limitações, e você não respeitar e levar muitas pessoas, obviamente ele é obrigado a acolher esse pedido. É um novo morador na cidade, está tudo direitinho, que é contrato imobiliário registrado, ele tem que acolher. Mas a leitura dele, os movimentos que ele vai ter, não será mais tão rápido, tão interessante, a má vontade acontece, ele olha para você e fala, pô, de novo, você trazendo mais gente. Então, eu nunca faço isso. Eu vou na comune e falo, olha, o que é possível fazer? Posso estar trazendo clientes? Eu quero uma prática dentro do possível, boa, rápida, mas eu respeitando todas as regras que vocês me ponham. Então, é importante porque se não tiver isso, se torna uma coisa meio de imposição. Estou aqui, trouxe, você vai e faz. E aí vira uma semi-guerra, não funciona. Então, o melhor caminho é você vai na cidade, vê direitinho, conversa com a pessoa, entra no rito deles, e dentro do rito deles você faz uma assessoria da melhor maneira possível para que o cliente possa se sentir bem, e a velocidade ser plausível, e aí a coisa flui. Mas é Legal, importantíssimo isso. legal, Não Marcos. pode nem respeitar essa regra. Muito legal. Daí, dado isso, Marcos, então, você tendo o controle das cidades e das comunes para onde você aloca os seus clientes, assim como foi para a gente, né? Você fez um estudo do nosso caso, quando a gente se apresentou para você, e a gente falou para Sim, você que a gente podia ficar até X tempo e estava tranquilo se a gente ficasse ali dentro daquele período, para que depois a gente pudesse se mudar para cá. Então, quando você sim. conhece o perfil da pessoa e a pessoa começa a explicar para você o caso, você me disse que você tem hoje é, pontos, né? Você categoriza o perfil das pessoas. Então, e dentro do perfil dessa pessoa, você tem perfis de serviço para poder oferecer para essa pessoa, certo? Sim, exatamente. Por exemplo, às vezes quem vem fazer a prática, muito agora, nesses últimos anos, está vindo muitas pessoas com família, com criança, para fazer a prática. Deixa eu te interromper uma coisa super importante aí. A Sim, família pode fazer isso, certo? Tipo, tem muita gente que pergunta, pô, eu posso levar meu filho ou primeiro eu tenho que fazer minha cidadania para depois levar meu filho? então funciona assim, Diego. A pessoa ela pode vir fazer a cidadania sozinha, para que e o filho dela vai ter o reconhecimento da cidadania, contanto que o filho seja menor de idade. Uma vez sendo uma criança menor de idade, um adolescente menor de idade, ele está na tutela do pai ou da mãe. E a partir da hora que a mãe se torna cidadã italiana e ela tem um filho legítimo, ela tem lá apresentando a certidão da criança, do adolescente, então o Estado italiano já dá para ele automaticamente o reconhecimento da cidadania também. E é Quando a legal, né? criança tem É importante saber que é legal, né? O governo italiano permite isso, né?
Permite, porque a partir da hora que ele reconhece que eu sou cidadão italiano e eu tenho um filho menor de idade, ele já reconheceu que eu sanguineamente estou ligado à Itália. Então, meu filho está ligado a mim. Então, meu filho também tem esse direito. Como ele é menor de idade, ele recebe, obviamente, o reconhecimento em si. Então, isso é muito interessante. Agora, o que eles fazem? Eu consigo pegar essa criança que não veio. Ela consegue o quê, na verdade? Se ela não veio fazer, só a mãe veio fazer a prática, ou só o pai que tem o sangue veio fazer a prática. Quando ele acaba a prática, o oficial de comune vai entregar para ele um certificado de nascita dele, que ele é um cidadão italiano, nascido no Brasil, na data de tal, tal e tal, na cidade tal. Vai entregar para ele um certificado de matrimônio, que ele casou com a Joaninha, na cidade de tal, e vai entregar para ele o certificado de juris sanguíneos, que ele participou da prática de cidadania e foi contemplado pelo direito ao sangue, e vai entregar para ele a certidão de nascimento dos filhos, de nascita dos filhos. Então, tem 2 filhos, vai vir 2 certificados de nascimento das crianças que nasceram no Brasil, mas já com o reconhecimento em si da cidadania italiana. O certificado de juris sanguíneos já vem o nome do pai e o nome dos filhos menores ali. Então, que esse certificado que mostra que foi contemplado pelo direito, né? Agora, quando a criança vem junto com o pai, o que acontece? Ela consegue fazer a carta de identidade. Se a criança tiver 14 anos para baixo, eles não fazem a coleta das digitais. Eles fazem a carta de identidade, que nem aconteceu com o Pedrinho, Sim, meu do sobrinho. Nery. Ele recebeu a carta de identidade, mas o oficial de comune não colheu as digitais dele, porque a mãozinha pequena não era o momento E ainda. ainda vai mudar. Ainda vai mudar. E de 14 anos até 17 e 11 meses, ele colhe as digitais e a criança que está lá, né, o adolescente que está lá, já sai com a carteira de identidade já com as digitais também colhidas. Mas isso é tranquilo. Mas, de qualquer maneira, vindo ou não vindo, o reconhecimento acontece. O que eu posso alertar e tentar orientar é que é muito mais prático fazer a prática de cidadania a pessoa sozinha, por questão econômica, por questão que a experiência que eu já tive com tantas crianças que vieram, qualquer coisinha que acontece é muito maior, é muito mais amplo os problemas. Não dá para você pegar na comune e falar, vou fazer um giro com a criança, o carro tem que estar adaptado com cadeirinha para evitar a multa de carabineiro, entendeu? Para nós também é uma complicação a mais, porque tem que buscar no aeroporto, tem que ter um dispositivo para consolidar para a criança. Então, aumenta os custos para o requerente. Então, se ele pode vir fazer sozinho a prática, é muito melhor. Às vezes não é possível, às vezes a pessoa fala, não, já não volto para o Brasil mais, estou vindo, aí é muita mala, depois ele tem que se deslocar muito pela Itália, a Itália é complexa, ela é grande, cada lugar é um lugar, cada lugar tem um dialeto, que nem você falou. Com criança, você querer fazer esse giro para conhecer, para depois decidir onde você vai ficar, é melhor você vir solo, vem com a Não é esposa, fácil. faz. A Itália é muito grande, não é fácil se locomover, né? Para a gente seguir aí adiante, então, a lei permite, dá para a pessoa fazer, só que ela tem que se planejar muito bem se ela quer trazer o filho. Como você mesmo falou, você até aconselha para, se for possível, segura, porque a pessoa, o pai ou a mãe que fizer, então ele sai com a carta não de nascita, mas a de iuris sanguinis, garantida ali, então depois fica muito mais fácil para a criança ter a Sim, certidão de nascimento dela. Volta, me corrige. Ela já tem a certidão de nascimento? mesmo não vindo, ela já está em registro, o certificado de nascita é entregue para o pai da criança, que é o tutor dela, e a criança já entra no banco de dados, o nomezinho dela já entra no banco de dados. O iuris sanguinis é mais um certificado que fala que você foi contemplado pelo direito ao sangue. É muito raro alguém pedir isso. O que vão pedir mesmo é o certificado de nascita da criança. Você tem certificado de nascita? Tenho. O logo da comune, a assinatura do síndico, e ali está o registro de nascimento dele para a Itália, né? Mas lógico que nessa certidão não fala que ele nasceu na Itália, fala que ele nasceu certinho no país. A certidão de nascimento dele que foi entregue, traduzida, a certidão brasileira que foi entregue traduzida, ela vai ser transcrita para a dinasta, mas é um documento italiano. Legal. Né? E aí, a criança vai ter o direito ao documento uma vez que ela apresentar a certidão de nascimento dela e fizer a solicitação, né, através de um consulado. Então, não sei se você sabe dizer isso, estou perguntando sinceramente mesmo. Se o pai faz isso e depois vem para a Irlanda e traz a família veio do Brasil direto para a Irlanda, esse filho daria entrada na solicitação do documento com a certidão de nascimento no consulado de Dublin. Aí ela teria direito a ter Consulado italiano de Dublin.
a ter o ID ou o passaporte, correto? A ID não, a ID você tem que fazer em solo italiano, mas o Ah, passaporte você consegue. Tanto é legal. que todas as pessoas que fazem a prática por via jurídica, ou que faz a prática via consulado no Brasil, em São Paulo, por exemplo, eles conseguem ter o reconhecimento, eles conseguem pedir o passaporte no consulado, mas eles não conseguem a carta de identidade. A carta de identidade ele tem que estar na Itália. E para pedir a carta de identidade, ele tem que. Aí já é uma burocracia maior. O Léo depois ele pode até alimentar mais essa informação, porque ele que acompanha. Mas ele vai ter que fazer a solicitação aonde houve a questão jurídica, de reconhecimento pela via jurídica, ir lá naquela comune fazer a solicitação, ou fazer na cidade de Nashta do antenato. Então depende um pouco de questões jurídicas aí, mas a pessoa teria que vir para a Itália para fazer aqui o pedido da carta de identidade. Por Tranquilo. isso que não vale a pena não fazer a É carta de mais, identidade quando é está mais já fácil, aqui. é mais fácil o passaporte, uma vez que tem a certidão de nascimento. Exato. A gente estava falando sobre os perfis de serviço e o perfil de pessoa que você tem hoje, Marcos. Então, você tem lá o perfil de uma pessoa que ela tá dentro de um determinado perfil mesmo, você definiu. Daí, então, você começa a oferecer para ela as opções que você tem, né? Porque hoje você está trabalhando não só com uma comune, isso é super importante porque entra naquela questão de você não sobrecarregar o oficial da comune trabalhando muito, e com isso você consegue atender um pouquinho mais de pessoas e oferecer para elas um serviço garantido ali de qualidade, né? Por mais que essa garantia não seja 100% possível, porque isso depende do governo italiano de trabalhar, mas você pelo menos conhece os oficiais de comune. E ao conhecer o oficial da comune, isso faz com que você consiga entender aonde você pode alocar aquela pessoa, correto? Não, exatamente. A primeira coisa que eu faço, Diego, eu tenho já um calendário com um planejamento para 2024. Né? Às vezes até já 2025, como se em 2025 a pessoa está falando, olha, eu quero fevereiro de 2025. Eu falo, ok, mas porque eu tenho um calendário, então eu consigo ter uma noção do que está vindo para mim. Então, aí quando a pessoa entra em contato comigo, eu preciso entender quando ela quer vir fazer a prática. Em cima do que ela me fala, eu vejo se eu consigo atender ou não consigo atender. Por exemplo, se a pessoa fala para mim, Marcos, eu quero fazer a prática em agosto. Agosto eu não faço a prática, porque é tremendamente desgastante a pessoa vir em agosto. Agosto está tudo parado, não funciona, a cidade está travada, o comune está travado. É festinha, é banda, é iluminação, o vigília está vendo multa em trânsito de carro que estacionou errado, o vigília não vai querer saber de verificar a residência de ninguém. O oficial de comune vai estar abarrotado de coisas para fazer. Então, a pessoa vem, vai ficar um mês parado e não vai andar, e ela vai ficar. O comercialista está de férias, o cara que gera o contrato e paga o imposto que tem que ser pago para ter a legitimidade de ele ser o morador da cidade, ele está viajando, ele não vai te fazer o contrato. Então, o proprietário do imóvel recebe dinheiro, ele não consegue ter o contrato porque o comercialista não está disponível. Agosto, esquece, não rola Os, agosto. os, Agosto os italianos chamam esse período de agosto, setembro, de setembraço, como é que é? é Ferragosto. Ferragosto, que é você parou, não faz nada, nada acontece na Itália, né? Nada acontece, nada acontece. Literalmente é um mês morto. Então não vale a pena a pessoa pensar em fazer a prática, começar a prática em agosto. Outro mês que não vale a pena é dezembro. Então se a pessoa fala, Marcos, eu quero começar em dezembro, mas não rola. Dezembro é Natal, não vai acontecer também nada e vai começar as atividades a partir de 7 de janeiro. E aí acaba exatamente quando as comunidades começam a abrir e literalmente atender. Mas a Comune já abriu no dia 4, abriu, mas não tem ninguém lá para atender. Né? Então, eu falo porque pela experiência de ter vindo já cliente nesse período, eles estão na cidade, a cidade é pequenininha, ele fala, pô, mas está aberto, por que não começou? Aí você tem que falar para ele, não, mas começou, mas o oficial não está lá. E a hora que ele chega lá, ele ficou tudo parado com o negócio de Natal, deve ter um caminhão de e-mail para ele responder. Esquece, não vai começar no dia 4, no dia 7 é quando abre, né, oficialmente. Ele vai começar a botar a coisa em ordem. Então, é dia 9.
não tenho outra Beleza. data para Daí, começar a pensar em alguma coisa. beleza, Marcos. Daí, assim, a gente conhecendo quais são os perfis das pessoas ali, daí entra agora no que, aonde você vai poder alocar as pessoas e isso muda Sim, um pouco do seu tempo que aquela prática leva, certo? sim, muda tudo, porque, para você ter ideia, Diego, se uma pessoa que tem filhos e fala, quero fazer a prática, tá bom, você vai fazer a prática, quero fazer uma prática numa comune mais rápida. Geralmente as comunes mais rápidas são pequenas a ponto de não ter nenhum supermercado, de não ter no máximo uma piccola venda. Não dá para fazer as compras de manutenção mensal de um lar. Então, a pessoa vem com criança, como que eu vou encaixar ela numa cidade muito pequenininha com criança? Ela não consegue nem sair da cidade, não consegue pegar uma van, ela tem um carrinho. Então, não dá. E aí fica tão complicado a gestão para ela, que aí, quando é famílias maiores, eu tenho que colocar próximos de uma cidade maior, onde tem uma rede de supermercado maior, onde tem uma estrutura melhor para atender a família. Então, eu tenho que ouvir o que o cliente precisa e tentar conciliar direitinho a sua necessidade em relação a isso, né? Tem famílias que vêm e falam, não, eu vou continuar na Itália, eu vou ficar estudando italiano, não tenho tanta pressa assim. Meu problema não é pressa, eu quero já me mesclar porque eu vou ficar na Itália. Então é uma outra vibe, é um outro pensamento, então fica mais prático. Agora, o difícil é conciliar pessoas que têm muito pouco tempo e vêm com demanda muito grande, né? Muitas pessoas envolvidas, aí fica realmente difícil. Uma coisa também que eu queria aproveitar para falar, Diego, é que uma das coisas que eu entendo por mais importante na prática de cidadania, porque não deixa de ser uma relação de pessoas, né? E as pessoas têm lá suas particularidades, todas as pessoas têm. Então, do trato que você tem com a pessoa em si, te resulta diretamente na boa vontade ou na má vontade. Então, será que eu vou ter uma boa vontade das pessoas na cidade? Se você não toma um café, se você não dá um sorriso, se você vai lá e não fala por favor, se você vai todo dia falar por favor e não para de encher a paciência de quem está fazendo o trabalho dele, chega uma hora que gasta, a relação gasta, e a pessoa na outra ponta não vai ter boa vontade mais. Então, quando a pessoa vem fazer a prática, ela tem que entender que ela tem que se comportar adequadamente. E, Marcos, Sim, até desculpa te interromper, a gente tem que ter noção de que a gente está lidando com pessoas de outra cultura, de uma cultura completamente diferente da nossa, e exatamente. que eles estão acostumados a viver na cidade deles, e a cidade deles é pequena, eles conhecem todo mundo, então você é o único estranho ali dentro. Se você está Exatamente. agindo, às vezes, para mim, porque assim, eu sou um cara muito piadista, eu brinco, eu falo muita besteira, e dependendo do tipo de cultura que aquela pessoa ouviu eu falar, eu tenho que tomar muito cuidado, porque sem querer eu posso estar sendo ofensivo. Então, tipo, Exatamente. é super importante manter ali mostrar que você é uma pessoa do bem para aquela pessoa, mostrar para ela que você não tá ali para atrapalhar a vida de ninguém, que você tá ali com o seu direito, porque o governo italiano te dá aquele direito, mas nem por isso você vai ganhar o direito de destratar a cultura de alguém. Então é muito complicado quando a gente fala na questão de cultura, ainda mais quando as pessoas são mais velhas, né? Elas vêm de outro tempo, né? E aí a gente vai lá e faz um negócio, a gente se comporta de uma forma que aquela pessoa não está acostumada, porque ele conhece, a cidade tem, vamos brincar aqui com o número de 100 pessoas, ele conhece cada uma das 100 pessoas por nome. Então, se o dono da casa, número X, pediu para o oficial da comune alguma coisa, o oficial da comune não vai tratar pela casa X, ele vai tratar pelo nome de senhor Giovanni. O senhor Giovanni me pediu tal coisa. Eu tô aqui na minha lista. O senhor Giovanni não vai cobrar ele, porque entre eles se conhecem. Então o oficial da comune sabe que está devendo alguma coisa para o senhor Giovanni sobre a casa dele. Daí chega a gente lá, apressado, brasileiro, querendo falar rápido, italiano, tudo errado, e cobrar o cara, sendo que ele sabe o trabalho que ele tem que fazer. Se a gente Sim, faz isso, a gente faz uma quebra de cultura ali. Ele está acostumado com uma cultura totalmente diferente e de cuidar do trabalho dele, né? E exatamente, exatamente isso. a gente faz isso e a gente não tem noção assim, porque na verdade tem que ter essa noção, porque a gente está lidando com pessoas e cada pessoa é um universo diferente, cada pessoa lida com pressão e lida com cobrança de uma forma completamente diferente. E Exatamente. isso na Itália faz toda a diferença. O máximo de respeito e se você tá em dúvida se você tá fazendo, pede desculpa tipo, não,
tá tranquilo, desculpa aí, pode seguir com o que você estava fazendo. Porque senão, se você for mal interpretado, por mais que você estivesse sendo uma boa pessoa, tranquilo, você não está sendo mal educado nem nada, mas o cara não está acostumado com aquilo. Tipo, quem é esse brasiliano para vir me cobrar o que eu tenho que fazer? Sim, e aí eu já cheguei a falar para clientes o seguinte, que eles queriam que eu interferisse na ordem que o oficial fosse fazer a transcrição do nascimento, assinar o livro. Eu falei, eu não tenho tutela sobre isso, a pasta é dele, a caneta é ele, a caneta do Estado, eu não posso fazer isso. E a É, pessoa insistiu, falou, não, porque você pode dar uma faladinha. Eu falei, não vou fazer isso não é minha função fazer. Seria meio errado fazer isso no meu coração, entendeu? Para ter legitimidade, ele tem que fazer com a canetinha dele, com o coração dele, sobre o conhecimento, eu não tenho que interferir em nada nesse sentido. E aí eu falei, se você trabalha num órgão público e vem alguém lá falar para você que tem que fazer daquele jeito, o que a pessoa, você sendo aquela pessoa daquele órgão público, o que você acharia daquela pessoa? Pô, exatamente. meu, eu sei fazer meu serviço, você está querendo me ensinar a fazer o meu serviço? Não dá. Mas foi legal que o cliente em si, quando eu falei isso, ele falou, não, tá bom, tá certo. Eu acho que também eu não gostaria que mexesse na minha maneira de trabalhar, então eu respeito. Mas a dificuldade, às vezes, Diego, é que a pessoa vem e ela acha, poxa, eu vou tratar bem o oficial de comune e basta. O resto toda minha, eu vou tomar todas e fazer farra. Não é o momento de fazer farra. Farra faz no A Brasil. cidade É toda o se momento de conhece. Você vai fazer essa bagunça todo mundo. aí. Exato. Todo mundo se conhece. Aí está no bar, uma brincadeira idiota, uma coisa mal entendida, uma leve discussãozinha. Aí com quem você discutiu? Ah, discutiu com o italiano Zé Ruela, né? Vamos usar um termo. Tá, mas ele é primo do oficial de comune. Ou ele é primo do proprietário do imóvel que te alugou o imóvel. Ah, eu arranjei discussão lá com o proprietário do imóvel porque o setor caiu e demorou para vir. Tá, mas ele conhece a cidade inteira, inteira. Com quem você está arranjando confusão? Entendeu? Imagina chegar para o oficial de comune que esse brasileiro é aquele arruaceiro que às vezes não queria É, no bar. uma, Ele vai ter medo, tá? uma, Reduz, por mais que ele seja profissional, ele vai falar, pô, mas esse cara uma é observação arruaceiro. Uma observação interessante sobre isso, Marcos. Na cidade que a gente ficou, eu e a Flávia ficamos lá, a gente reparou que o gari do lixo, ele era conhecido por todo mundo, ele era respeitado por todo mundo, ele era somente o gari da cidade e no dia de um jogo era Inter e Juventus e o cara, o responsável lá do bar fechou o bar da cidade e somente ele e o gari estavam assistindo o jogo, comendo uns petiscos entre eles. Aí você pensa assim, tipo, olha só o nível de proximidade deles, né? Então, tipo, você vai destratar alguém, os caras são todos amigos, são todo mundo conhecido. E se você Diego, destrata alguém, alguém vai deixar de gostar de você, até chegar no oficial da Comune. O oficial da Comune vai falar: ah, é? Destratou um dos meus? assim, não, Diego, a relação social é tudo muito diferente. O brasileiro não consegue entender. O brasileiro que veio para cá entende, mas o brasileiro que ficou lá, não saiu do Brasil, ele não consegue entender. Mas vamos lá, Marcos. A gente não falou ainda de umas coisas principais aí. Hoje, dado isso, né, entendendo o que o cliente quer, né, o cliente entendendo o que ele também quer, entendendo onde ele quer ficar, quando ele for ficar, ele tem que entender um pouquinho de como funciona a cultura da cidade da Itália. Mas vamos lá, quando você fecha com o cliente, você hoje tem lá o tipo de assessoria que você está oferecendo para as pessoas, né? Então você tem hoje o seu pacote de assessoria onde você ajuda a pessoa com tudo, né? A gente chegou a falar de você recepcionar a pessoa no aeroporto e tudo. Então, disseca pra gente esses perfis que você tem. Não, perfeito, Diego. O que eu faço a pessoa me definiu uma data, uma vez ela definiu uma data, e eu podendo atender nessa data, aí é por conta dela, se ela quiser, ela me faz uma reserva. Reserva é um valor simbólico, né? O valor é 600 euros e eu faço o congelamento da data para ela, deixo tudo organizadinho, fecho no painel, fecho na planilha, fecho no sistema, está tudo organizadinho para a data que ela vai tá vindo para cá. Então, a gente faz a reserva e também para auxiliar o cliente, né, nesse momento de reserva, porque reserva é uma data específica que a pessoa vai fazer a prática. Então, obviamente, se ela fala uma data, ela está ainda com problemas de análise de certidão, vai precisar de retífica, não vai precisar de retífica. A gente ajuda o cliente a ter um entendimento melhor da necessidade ou não de fazer retíficas. Às vezes não há necessidade, às vezes é apenas o portuguesamento do nome. A gente já tem assim, a vivência de muitas certidões que entram em comum, de como são interpretadas.
Então, obviamente, tem coisas que são terminantemente boçais, por exemplo, o aportuguesamento de nome não precisa de retífico. Então, se é João, virou Giovaneto, Giovanni, esquece. Nomes do meio que são subtraídos, os oficiais aceitam sem problema. Então, tem uma série de situações que a gente já sabe. Então, a gente faz uma análise, faz uma planilha de maneira bem simplificada para poder auxiliar o cliente, né, o requerente, ou a pessoa que está fazendo a reserva, a ter um entendimento de se ela vai ter mais complicações, vai precisar de mais tempo para arrumar suas certidões, ou se o que ela tem em mãos é perfeito já para se iniciar a prática, né? Então, a gente faz isso para o cliente. Perfeito. A gente, a partir da hora que a gente busca o cliente no aeroporto, a gente faz as boas-vindas, ele tem que chegar por Roma, né? Então, se ele chegar em Malpensa, se ele chegar em Milão, por exemplo, ou em Pescara, não é problema. Ele vai fazer a prática de cidadania dele. O problema vai ser o deslocamento dele de Milão para Roma. Ele vai ter que gastar dinheiro com trem. Vai ter malas grandes para transportar e ficar mais horas ainda para chegar em Roma. Então, não compensa chegar em Milão. A empresa é em Roma, então, por isso mesmo, a gente tem que receber o cliente em Roma. Pode ser numa estação de trem, pode ser numa estação de ônibus, pode ser num aeroporto, não importa, no aeroporto doméstico, aeroporto internacional. Chegou em Roma, a gente vai, pega o carro, faz as boas-vindas do cliente, transportamos ele inicialmente já para um shopping para que ele possa comprar um chip de internet, com um pacote de dados legal, que atende bem ele, as ligações, etc. E de lá a gente já se direciona naquele mesmo momento para a cidade. A gente orienta o cliente para que ele venha dentro de um horário plausível. Se ele chegar aqui 8 horas da noite, em Roma, ele vai chegar 1 da manhã, provavelmente. Se for uma região mais distante, lá para Abruzzo, ele vai chegar 3 horas depois. Então, se ele chegar 1 da manhã, o proprietário do imóvel não vai querer fazer a locação. Então, onde ele vai ficar? Ele vai ter que acabar ficando em um hotel durante um dia para poder, no outro dia, dar início. Então, a gente orienta essas questões. Olha, vem, que voo você vai vir, qual é o horário que você chega, como ele dá certo, entendeu? Então, a gente tenta dar esse suporte para que ele possa fazer um voo bom, um voo seguro, chegar bem na Itália e ter o chip, já se direcionar imediatamente para o comune, para já no dia seguinte já estar dando início à prática. Quanto ao imóvel, a gente passa para o cliente uma tipologia de imóvel, um documento que ele vai lá e declara para a gente que tipo de imóvel ele quer, quais são as condições do imóvel. Vai vir criança, então precisa de berço, quantas malas tem para eu poder pensar na logística do transporte dele, fazer o translado dele. Então, de lá tem umas dicas também de medicamentos, traga medicamentos, se você usa medicamentos contínuos, traga o suficiente no Brasil para você não ter que comprar aqui, que aí muda um pouco as regras, muda os nomes, e você não encontra. Benjamins, tomar. Então, tem algumas coisas que a gente luta para o cliente vir mais confortável para cá. A casa que ele entra tem todos os utensílios básicos necessários para uma boa habitação. Então, tem que ter literalmente tudo: geladeira, fogão, talher, garfo. Obviamente, às vezes falta um garfo, e aí a pessoa fala, pô, faltou o garfo. A gente resolve, fala com o proprietário do imóvel, a gente arranja um garfo que faltou. O garfo não digo, o garfo tem uma faca diferente, ou quer um liquidificador que não tem. A gente tenta consolidar isso para que a pessoa tenha o melhor conforto possível, mas todas as casas têm tudo e elas são totalmente habitáveis, porque essa é a regra da cidadania. Você é um novo morador na cidade. Muitas pessoas não sabem disso, Diego. Tem várias categorias de locação de imobiliário, Diego. Que, por exemplo, se você tiver uma casa que é um magazine, ou é uma garagem, mesmo que o italiano fez uma reforma e agora tem banheiro, tem cama, cozinha, tem uma casa, mas ele no papel está com um magazine, ele não pode fazer locação. Se ele fizer uma colocação contratual, a hora que chega no comune, ele fala, pô, mas é um magazine, não é habitável. Por mais que esteja habitável. Então ele vai ter que pagar, o italiano em si vai ter que pagar, fazer a mudança da categoria C2 lá para A1, sei lá qual é a categoria, A2, A1, e aí paga as taxas para o governo, e aí eles fazem direitinho o cálculo da área, porque no Brasil é área, né, que eles usam para definir quanto você vai pagar de IPTU. Na Itália é volume. Então, teto alto na Itália representa se pagar mais imposto para o governo. Então, eles fazem. Então, tem toda uma regra. A burocracia aqui não falta. Então, quando vai o vigile, na verdade, verificar a residência, ele está verificando. Não importa que seja brasileiro. Por exemplo, se um italiano sai de uma cidade e vai morar em outra cidade,
Também vai ter que ter a função do vigile ali para verificar ele como um novo morador. Funciona assim também, Diego. Por exemplo, se eu faço um contrato registrado direitinho, fiz a alocação do meu imóvel com uma imobiliária, isso já entra no sistema, meus dados já foram fornecidos, é muito provável que o vigile não vá passar na minha casa, eles entendam que eu já moro no comune. Aham. Se o comune é muito pequeno, por exemplo, lá em Ene, que eu te dei esse exemplo do lixeiro e tal, eu morei lá, o síndico da cidade me conhecia, a gente trocava ideia, jogava tênis, então a gente tinha uma amizade, mas as pessoas da cidade já sabiam que eu era morador, isso chegou para a comune e ele mesmo positivou a minha residência lá. A residência é importante porque eu estava morando, vamos supor, em Abruzzo, vim para Lássio. Quando eu cheguei em Lássio, eu tomei multa em Abruzzo, aonde realmente eu resido. Porque a multa tem que chegar para mim. Se o governo italiano quiser falar comigo, aonde ele me encontra? Eu sendo italiano de nascimento aqui ou sendo italiano por reconhecimento por sangue, não importa. O governo italiano quer saber onde todo mundo está. E Uhum. aí a residência se torna essa confirmação exata, esse carimbo, né? Se a pessoa reside aqui ou reside na Irlanda, em Dublin, por meio do AIRE, né? Do portal. O Sim, Diego mora aqui, eu converso com sim. ele a partir desse endereço que eu tenho no meu registro. Eles levam muito a sério isso. Levam, E levam aí, mesmo. a Isso, grande dificuldade, Diego, na verdade, a grande dificuldade que tem todas as pessoas que vêm fazer a prática sem assessoria, mas eu não digo porque eu quero vender assessoria, não é esse o caso. Mas a grande dificuldade de todas as pessoas que vêm do Brasil para cá para fazer a locação imobiliária, que é a coisa mais importante. Se você não tiver residente na cidade, você não pode conversar com o comune, porque o comune não vai te atender porque você não é e, do local. E e aí, isso, né, Marcos, desculpa te interromper, isso é super importante porque os cidadãos italianos, eles não alugam a casa dele para qualquer pessoa, né? Eu vejo muito então, relato e isso não aluga. A gente tem duas soluções básicas né, dos modelos de negócio. Esse primeiro modelo que eu estou explicando, que é completo, a gente pega o cliente, acompanha ele até todas as etapas, até o final da etapa, para que ela seja rápida e a gente não perca tempo. Então, um dia é importante muito para o cliente, mas para mim também, eu falo para eles. Quanto mais cedo você sair, mais contente eu fico, que eu sei que você vai sair com mais satisfação. E para mim é importante isso, e então para você é importante para caramba, que você está louco para pegar o avião e voltar para o Brasil, ou começar a vida, correr atrás de emprego, começar a vida aqui na Europa, ou a vida onde for. O tempo é importante para as duas partes, para a minha parte e para a parte dele. Então eu tento consolidar e fazer o melhor planejamento possível. Eu estou em Roma, Abruzzo, vou dar um exemplo de Abruzzo, está a 3 horas de distância daqui, de carro. Aí o oficial fala, ok, eu já vou fazer transcrição, preciso que me tragam as certidões. Eu não estou lá, literalmente, para fazer isso. Eu falo, então tá, eu vou arrumar minha agenda, daqui um dia eu estou aí. Um dia, 2 dias eu estou aí, vamos porque é uma sexta. Aí então eu vou jogar para segunda. Mas, poxa, sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias. O cliente perdeu 4 dias, na verdade. Então, o que eu faço nas cidades? Eu deixo um corpo de pessoas, muitas vezes são italianos, que me fazem o meio de campo. Eu falo, olha, passa na casa do Diego, pega o Diego e leva ele até o comune que ele vai te entregar as certidões para o oficial. Aí então o italiano vai, pega e leva, entendeu? Precisa fazer uma coisa que é meio fora do contexto. Eu não preciso sair de Roma e até lá 3 horas. Eu tenho italianos que vão lá, pegam o carro e dão um suporte para o cliente, voltam. E eu achei interessante colocar mais um adendo que é importante. Quando eu comentei que trazer criança não é uma boa jogada, e trazer pet também não. Né? Vou trazer meu cachorrinho. Não, você vai fazer cidadania. Por que não é bom? Porque às vezes o italiano fala, não, tem cachorro, eu não quero. Eles uhum. adoram cachorro. O cachorro entra em metrô, em igreja, em tudo quanto é lugar aqui na Itália. E uma coisa que Mas eu não sabia, eles amam gato na Itália. Tem gato em eles tudo. adoram. Tem gato no Coliseu, tem gato no Tudo quanto é lugar. Panteão. É lindo, mas continua. Realmente, pet é muito complicado porque, inclusive aqui na Irlanda, não é fácil alugar uma casa quando você tem pet. Então, Exatamente. E então pet é um problema. Então, eu vou trazer o pet do Brasil. Você vai ter que chipar ele, você vai pagar uma passagem para trazer. Não, não é o momento, pode acreditar. Vem fazer a prática, depois você pensa no pet. Eu já tive problemas de cliente que estava na casa, achou o cachorro abandonado, numa construção de um italiano que não cuidava, pegou o cachorro e levou para casa. Demorou 2 dias, a proprietária do imóvel me ligou reclamando horrores,
que não queria cachorro lá porque tinha alergia, tinha não sei o quê. Aí eu tive que contornar a situação e resolver a questão. Então, pet não é o caminho para se pensar em fazer uma prática. Criança é outro ponto, por quê? A lei italiana é muito rígida. Se a pessoa entra no imóvel com criança, ela não consegue ter ordem de despejo. É muito complicado. Então, o italiano fala, pô, vou fazer uma locação. Olha só a complexidade. Eu tenho que pegar um italiano e falar, olha, você está disposto a fazer uma locação para um brasileiro que vai vir aqui fazer uma prática? Não é uma prática longa, eles já não gostam, eles gostam de prática de um aluguel longo, um afitamento longo. É um afitamento curto, vai rolar 2 meses, 3 meses, 6 meses, vai demorar um X tempo. Você tem interesse? Ele fala, não tenho. Eu tenho. Então, lógico, ele vai salgar um pouco mais o preço para poder haver um interesse para ele. Certo. Tá bom, me fala qual é qual é a profissão da pessoa? Ela tem contrato de trabalho? Começam a vir essas perguntas, porque a pessoa não vai querer pegar o imóvel dela, entregar a chave e falar, venha fazer a prática, veio com criança, não conseguiu fazer ordem de despejo. Ele não quer. Todo italiano em si, pode ser um mecânico, pode ser o rapazinho do lixo que eu comentei, eles têm dinheiro, eles têm um Audi. Eu dei risada com o Léo outro dia, que a gente tem uma pessoa lá muito boa que aluga a casa para a gente alugava a casa dele, né? Então a gente falou, olha, Gianmarco, está disponível o seu imóvel? Tá, então, a gente cruzava com ele no bar, tomava uma cervejinha, um cara super gente boa. E a gente precisou de uma faxineira, um apartamento que a gente tinha alugado, para nós morarmos mesmo na região, né? E aí indicaram uma faxineira, a faxineira era a mãe do Gianmarco. A proprietária do imóvel parou um carro lá, um Mercedes, que é muito melhor do que o meu DR na época. Ou seja, a faxineira estava chegando com um carro melhor do que o nosso, é proprietária de imóveis e vai fazer uma faxina no nosso imóvel. A gente falou, putz, mas é a Itália. A Itália é assim, né? Eles têm padrão Isso muito volta, grande. isso volta para a questão cultural, né, da Itália. É uma questão cultural Uhum. que a gente só entende depois que vive lá. E no seu Exatamente. caso, quando vive aí. E aí, voltando, Diego, o que acontece? Quando a residência é confirmada, a pessoa sai do Brasil, vem na Itália, faz um contrato imobiliário, tudo é pago direitinho, todas as taxas, todos os impostos, o formato do contrato, tudo bonitinho. O que acontece? Esse contrato é dado entrada no comune, as informações todas estão registradas ali, não pode nem ter um erro de número de civil, né? Esse é o número cívico, né? Não pode não ter. Aí, depois que isso é registrado, o oficial de comune fala, ok, eu não tenho certeza que essa pessoa realmente reside. Aí entra a função do carabineiro, que ele tem 45 dias, o do vigile, né? Ele tem 45 dias para poder verificar a residência daquela pessoa. Depois que ele confirma, aí o oficial de comune fala, beleza, então agora para essa pessoa conversar comigo, é possível, porque ele realmente tem o direito de me requerer qualquer coisa que ele precise do Estado italiano. Eu sou agora a caneta do Estado, não é mais o consulado de São Paulo. E aí a pessoa fala, olha, eu quero o reconhecimento da minha cidadania. Só nesse momento ele vai apresentar as certidões para poder, a partir das certidões, o oficial fazer todas as leituras, pedir as NRs para o consulado, aí do consulado, dependendo do consulado do Brasil, é um tempo diferente, aí o consulado, e depende também da época do ano, o consulado responde, tem época do ano que o consulado demora para responder, aí o consulado responde, falando que não teve renúncia na árvore genealógica dele, e aí o oficial está apto para fazer as transcrições e chamar o requerente para assinar o livro, né? Então tem todo um caminho e a gente procura dar seguimento aos clientes, né, assim, de assessoramento, desde aquele primeiro momento no aeroporto até o último momento, que é o recebimento da carta de identidade, que seria o último documento que ele recebe como cidadão italiano, né? A carta de identidade tem o código fiscal dele, a carta de identidade tem o registro geral dele, tem um chip, tem todas as informações contidas ali, e ele recebe aquelas certidões que a gente comentou lá, que é de certidão de nascita, certificado de Sim, nascita, de jurisdição de matrimônio, e dos filhos, caso ele tenha filhos, né? tem. E Marcos, você nesse serviço que você oferta aí para o seu cliente, então, que é o que aconteceu comigo e com a Flávia, você já tem o contato com o dono da casa, você já sabe o que o dono da casa tem a ofertar, e daí você mostra para o cliente, que foi o que você. Eu tô falando isso lembrando de como foi comigo e com a Flávia. Sim, Diego. A gente faz. Eu primeiro mando uma tipologia de imóvel, né? Esse documento para. Um documento muito formal. Eu só para eu ter a informação do que realmente o cliente deseja como imóvel. E aí, em cima do que ele me fala, eu vou atrás do imóvel em questão. Tem situações que vem o cliente e ele aluga o imóvel pela primeira vez. O italiano resolveu deixar disponível o imóvel. E aí eu falo, ótimo, arranjei um imóvel, vou conversar, faço tudo antes.
Eu converso com ele, deixo tudo ajustadinho antes, já deixo tudo negociado, né? Então, a luz, água e gás vai ficar dentro ou fora. Você vai querer uma caparra? Caparra é um calção. Se a pessoa quebrar o vidro, quebrar a chave, quebrar alguma coisa aqui, você subtrai desse valor de caparra. Geralmente é 150, 200 euros. Esse valor é dado por, eu não sei se na sua época tinha caparra, não vou Teve, lembrar. a gente pagou Teve sim, caparra. teve. Então, aí esse valor de caparra é dado, ele tem que me falar qual é o valor para eu passar para o cliente, deixar tudo organizadinho, e aí quando o cliente vem, ele faz esse pagamento, e é tranquilo, e é bem do jeito que você falou mesmo. Eles não têm aquela loucura, não me paga, eu te dou a chave. Eles têm uma confiança boa Vai, nesse sentido, né? vai muito de pessoa para pessoa, né? Depende do que está acontecendo na casa, depende se o cara é o dono da casa, é a primeira vez que ele está lidando com você, então vai muito depender do perfil, né? Mas comigo e com a Flávia foi mais ou menos assim que aconteceu. Sim, Então, Marcos, para a gente voltar ali para o foco dos serviços que tem, você tem o serviço onde você oferta a assessoria toda, você vai estar presente e quando for o caso, se você estiver distante, ou se você estiver atendendo um cliente numa outra cidade, você vai ter algumas pessoas da sua confiança que conseguem auxiliar nesse processo, certo? Mas exatamente. você nesse serviço você está ofertando para a pessoa o auxílio completo, né? Tipo, de lidar como eu e a Flávia. A gente não falava nada de italiano, então vocês ajudaram a gente, vocês comunicavam o oficial da Comune, e quando o oficial da Comune falava para vocês para a gente ir lá, vocês estavam com a gente, ou no máximo você falava, olha, Diego, o oficial da Comune já está ciente, é só você ir lá e entregar para ele a sua código fiscal ou qualquer coisa que fosse necessário. E daí você tem também o seu outro serviço, né? Que você tem o conhecimento das casas e a pessoa sabe se virar, a pessoa não precisa de todo esse auxílio, a pessoa vai chegar lá de uma forma mais independente, correto? Sim, o que eu senti nesse decorrer, porque o meu serviço era somente esse. Muitas pessoas me ligavam já na Itália. Olha, eu fiquei sabendo, porque no site tem que a gente faz locação imobiliária, Aham, somente a locação imobiliária. Mas não era para a cidadania, era para locação imobiliária para brasileiros que até já são cidadãos italianos e não conseguiam fazer a locação. Então, como a gente aham, já está aqui, a gente fazia esse serviço. E eu via que tinha muitas pessoas que sofriam nesse sentido. Então, o que eu pensei, se o maior caroço é o imóvel, por que eu não faço uma assessoria pela metade do preço? Eu arranjo para eles uma comune próxima, assim, uma comune próxima de uma cidade interessante, por exemplo, na região de Abruzzo tem um monte de comunas ali que são super gostosas para se fazer uma prática mais longa. Eu não uhum, vou fazer o acompanhamento da cidadania dele. Eu vou fazer uma alocação de imóvel para ele, deixo tudo organizadinho com o proprietário do imóvel, para que ele possa ir, chegar na Itália e se deslocar para a cidade. Eu vou estar lá, ele assina o contrato com o proprietário do imóvel e o contrato vai estar com tudo direitinho para que ele possa entregar no comune esse contrato e começar a iniciar a prática de cidadania dele. Então, esse caroço eu desmembro para ele. E uhum. depois dali para frente ele que toca. Então, para contornar bem isso, qual foi a estratégia? Qual é essa nova solução que a gente está querendo dar? Uma segunda solução para o cliente. É um valor menor, mas ele consegue, por exemplo, fazer uma prática próximo de Roma. Se ele tem as regiões que eu opero, Lázio e as cidades próximas a Roma, que é muito interessante. Propositalmente, a gente pensou nisso. Porque se a pessoa vai ficar um período de 5 meses fazendo a prática de cidadania dela, por que não ela fica perto de uma grande cidade? Então, ela pega um trem, em 50, ela está dentro de Roma, ela consegue fazer giro, ela consegue pegar um avião se precisar, tudo está ativo, movimentado, e ela consegue ficar 5 meses próximo e vivendo uma grande cidade. E a gente tem também montanhas, né? Lá na região de Abruzzo Molise, onde a pessoa também fica lá esse período, e a regra é para nós. O comune opera dentro das regras, direito, não fica sentando em cima de documento, porque infelizmente tem comunes que seguram o documento da pessoa até a pessoa desistir e voltar para o Brasil. Uhum. Não, são comunes que operam direitinho, vão seguir certinho o rito com todos os que a gente opera, mas eles não são ávidos, eles não são velozes, eles são mais metódicos, mas a prática da pessoa acaba em 5 meses, 4 meses, mais ou menos esse tempo. O que eu tento passar para o cliente quando ele vem fazer esse tipo de solução, esse tipo de assessoria só para alocação,
eu passo para eles alguma coisa de comportamento informal, né? Se quiser ouvir, tudo bem, mas nesse momento que eu estou fazendo o translado dele, ou que ele chega no Aham. comune, eu vou tomar um cafezinho, eu falo, olha, não arranjem confusão, não encham a cara e façam briga. Não é o cara da comune, mas a pessoa que está discutindo é amigo do cara da comune. Seja respeitoso, não vá 24 horas por dia no comune, dá o tempo. Se ele falou que vai demorar tanto tempo, não vai antes desse tempo que ele for botar pressão. Não rola pressão na Itália. Uhum. Então, siga direitinho. O rito, o rito vai acontecer. Não durma. Se ele pedir para você alguma coisa, não deixa para depois de amanhã. Organiza o seu dia para amanhã já resolver. Que você tem uma chance de, nessa comune, fazer uma prática até inferior aos 5 meses, que é o que é projetado. Se você dormir um pouco no tempo, ou se tiver algum probleminha mais na cidade, que às vezes acontece, a gente não tem bola de cristal, você pode ultrapassar um pouquinho e chega no sexto mês. Mas não mais do que isso. Então a gente pega um comune que consegue operar bem, que vai trabalhar bem com ele vai ter uma boa vivência naquela comune, e vai ficar esse período lá fazendo a prática dele. Então o primeiro modelo, né, um modelo de negócio que a gente tem, é o que a gente começou, que é a assessoria completa, do começo ao fim da prática, e o segundo modelo, a segunda solução, é somente a parte de assessoramento da alocação imobiliária. É onde a gente dá todo o suporte para ele, desde a hora que ele chegou no aeroporto, aí ele só tem que fazer o deslocamento para a cidade, a hora que chegar na cidade ele tem tudo em mãos, tudo já certinho, tudo organizado, o proprietário do imóvel vai estar lá aguardando ele faz os pagamentos do proprietário do imóvel, e a partir disso ele já inicia a prática, já ele mesmo, no comune, pedindo a residência dele, né, por meio do contrato, lógico, né? Uhum. Bom, Marcos, a gente falou pra caramba. Esse vídeo aqui é um tipo de vídeo que ele com certeza foi feito para quem está buscando essa informação, porque assim, tem muita gente que acaba vindo, cai de paraquedas, e aí fala, pô, você só falou, falou, falou e não deu nada. Cara, não é isso. A intenção aqui é mostrar, conhecer a pessoa que vai estar tratando com você lá na Itália, conhecer do meu lado aqui a pessoa que tratou o meu caso e o caso da Flávia e fazer com que isso aproxime e conheça um pouco mais, porque é diferente quando você tem apenas um número de telefone e um nome. Fala assim, ó, conversa com essa pessoa aí que foi ela que lidou comigo, foi ela que ajudou eu e a Flávia. A intenção desse vídeo aqui foi trazer até vocês o Marcos, que é uma pessoa muito gente boa e gosta de conversar e gosta de falar sobre o estilo de vida e o tipo de negócio que ele faz, que é poder estar ajudando as pessoas a terem a sua cidadania italiana. E a ideia desse bate-papo aqui era ser longo mesmo. A gente tentou estabelecer alguns pontos para poder conversar, mas acaba que a gente vai rolando a conversa e daqui a pouco a gente estava num assunto, daqui a pouco está em outro. Mas é isso, gente. Acho que tá faltando muita coisa para conversar, mas isso vai ficar mesmo e é aí que entra o ponto. Marcos, fala pra gente como que as pessoas podem te contatar, como que as pessoas podem te chamar, qual vai ser o melhor meio de contato e todos os outros contatos que você tem para. Então, quando a pessoa já vem, a partir de um vídeo desse, me contatar, perfeito. Todos aqueles clientes que você fez o vídeo da Odisseia Morse eles já vinham mastigados, eles não vinham querer saber se tinha cidadania, que não tinha certeza que o avô era italiano. Aham. Não vinha. E quando a gente fazia campanha no Facebook, no Instagram, vinha muito cliente que não sabia nem o que era o Uhum. direito. O que é a cidadania italiana? Eu falei, pô, olha o tempo que eu vou perder para explicar para esse menino. Mesmo assim, eu explicava, mas era muito cansativo. E todos que vieram da Odisseia Mor, não, eles já vinham mastigados, eles sabiam o que eles queriam, eles estavam pesquisando várias coisas na internet. Aham. Então, eu acho que vai ser esse tipo de cliente que virá desse movimento seu dentro da sua plataforma. Aí pode ser meu WhatsApp diretamente e eles entram em contato comigo. Via Beleza. WhatsApp, eu converso com eles, porque também eu faço o registro, fica mais fácil. A ideia desse vídeo foi exatamente esse daqui, ó. Bater um papo, conhecer, saber como é que o serviço é feito, saber que não é apenas uma máquina, não é só apenas um serviço que está sendo vendido, mas sim um auxílio. Seja ele para você fazer a sua cidadania por conta e você só precisar de uma casa para poder alugar, ou precisar de uma pessoa com o conhecimento de quais são as cidades aonde tudo funciona melhor, e daí você recebe
o auxílio desde o momento em que você chega no aeroporto, até o momento em que você está conversando com o oficial da Comune, ou até mesmo conhecer os arredores da cidade para você poder ter acesso a um mercado mais facilitado, ou de repente poder entender melhor o que vai acontecer na sua cidadania. Porque é como o Marcos disse, tem todo tipo de pessoa nessa busca de cidadania. Tem as pessoas que não sabem nem se o nome é italiano ou não e vêm perguntar se tem direito. Tem as pessoas que já estão no meio do caminho, sabe que tem direito, mas não sabe falar italiano. E tem as pessoas que têm certeza de que tem direito, mas só tem o receio de chegar na Itália e não conseguir encontrar uma casa para morar enquanto está no processo. Então, para isso, eu e a Flávia, a gente recomenda que vocês entrem em contato com o Marcos. O Marcos vai ter muito mais informação do que a gente para poder passar para vocês sobre o processo de cidadania. Mas se você quiser, mais uma vez, tiver dúvida sobre como foi para a gente, se a gente realmente recomenda, pode chamar a gente, pode vir falar comigo, com a Flávia. Tem o nosso Instagram também, o pessoal tá mandando bastante mensagem lá. Mas até fica uma coisa aqui, viu, gente? Escreve nos comentários do vídeo, porque pelo menos você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Porque, tipo, já faz tanto tempo que eu não posto vídeo, então eu penso assim, tipo, não é nem pelo crescimento do canal, é muito mais pro alcance para pessoas que têm o mesmo interesse que o seu. Então, bom, obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Tendo dúvida, manda pra gente, chama a gente, os links estão na descrição. E, Marcos, muito obrigado pelo seu tempo. Fica legal se a gente conseguir bater esse papo com um pouquinho mais de frequência, porque Sim. isso vai colocar a gente, né? A gente vai entrar num trilho onde a gente consegue ser bem eficiente sobre o nosso bate-papo e isso vai ser bem legal. Mais uma vez, obrigado aí por tudo. Diego, obrigado pelo convite. Foi muito bom bater esse papo com você. Obrigado aí pelas pessoas que me assistiram, né? Falei assim de coração o passo a passo, os serviços prestados, mais ou menos. Depois vocês me liguem e que eu puder ajudar, eu ajudo, tá bom? Estou aqui super à disposição. E agradeço demais o convite, Diego. Obrigadão, Marcos.